Olá amigos, bem-vindos ao canal Pauta Militar. No vídeo de hoje, falarei sobre um assunto que fez muito sucesso aqui no canal, sobre tudo o que realmente aconteceu na tentativa frustrada de invasão da reserva Raposa Serra do Sol por tropas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha no ano de 1993, invasão essa que foi impedida por uma grande operação do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. Essa operação foi disfarçada de treinamento para não criar o pânico entre a população. As fontes dessa história estão na descrição do vídeo, onde inclusive os americanos se defendem da acusação de invasão. Essa história é coberta de controvérsias e peço para que o telespectador do canal tire as suas próprias conclusões sobre os fatos narrados. Em janeiro do ano de 1993, Bill Clinton, do Partido Democrata, assume a presidência dos Estados Unidos. Seu vice-presidente era Al Gore, que tinha a fama de ser um ambientalista fanático, tendo inclusive afirmado que a Amazônia não pertence somente aos brasileiros. O vice-presidente americano passa então a liderar um movimento na ONU com o apoio de diversos governos europeus, com o objetivo de pressionar o então presidente do Brasil, Itamar Franco, a demarcar e homologar a reserva indígena Raposa Serra do Sol, situada no estado de Roraima. O estado possui fronteiras terrestres com a Guiana, sendo essa região muito rica em pedras preciosas, além de possuir a maior reserva de nióbio do mundo. Curiosamente, a região atrai até os dias atuais um grande número de ONGs estrangeiras. O grande interesse internacional na região era conseguir o reconhecimento do governo brasileiro de uma nação indígena naquelas terras, o que facilitaria os planos estrangeiros de criar uma região indígena autônoma, independente do Brasil, o que facilitaria a negociação da exploração das riquezas naturais do subsolo, diretamente com a nova nação criada. As pressões internacionais à época, para a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol vinham de todos os lados, na certeza de que o presidente Itamar Franco assinaria o decreto. Em seguida, a ONU, atendendo aos insistentes pedidos dos povos indígenas de Roraima, determinaria a criação de um enclave indígena sob a sua tutela, e aí nasceria a primeira nação indígena do mundo. Aquelas tropas americanas e inglesas eram para garantir militarmente a tomada de posse da área e a nova nação. Até a capital já estava escolhida, seria a Maloca da Raposa Serra do Sol, que estava estrategicamente localizada na margem da rodovia, que corta toda a região de leste para oeste, e divide geográfica e perfeitamente a região das serras, dos lavrados roraimenses, que são os campos naturais e cerrados. No dia 8 de setembro de 1993, por volta das 17 horas, um piloto civil brasileiro, que trabalhava para uma empresa chamada Bolsa de Diamantes, que quinzenalmente enviava compradores de pedras preciosas para o município de Uiramutã e vizinhanças, na fronteira com a Guiana, encontrou a população da cidade, numa agitação incomum, literalmente aterrorizada. Dizia-se por toda parte que Uiramutã ia ser invadida, que havia muitos soldados americanos já vindo em direção à localidade. O piloto foi imediatamente ao encontro do sargento da Polícia Militar, que comandava o pequeno destacamento na cidade, com apenas 4 militares. O sargento então informou que outro piloto, que era conhecido como Doné, tinha passado por Uiramutã com seu avião Cessna PTBMR, vindo da Cachoeira de Orinduque, no lado brasileiro, contando para várias pessoas que havia um acampamento enorme, com muitos soldados na esplanada no lado da Guiana, na margem do rio Mau, nossa fronteira com aquele país. Ele contou que na Guiana havia um grande acampamento militar e que um avião de tropas estava trazendo mais soldados para o local. Enquanto isso,
A embaixada brasileira em Georgetown, na capital da Guiana, informou ao governo brasileiro que 2 navios de guerra, de bandeira americana e britânica, atracaram no porto da cidade e que helicópteros de transporte de tropas estavam realizando sucessivos voos em direção ao continente, não conseguindo a embaixada brasileira informar qual o destino e o objetivo das missões. No dia seguinte, o mesmo piloto que foi buscar informações com o sargento da Polícia Militar, convidou o mesmo sargento e um capitão do exército, que havia chegado na cidade, vindo da cidade de Pacaraima, e que estava acompanhado de um sargento e de outras praças, que estavam em uma missão de escolher e demarcar um local para a construção do quartel de destacamento militar ali, naquela quase deserta fronteira com a Guiana. Muito interessado e intrigado com o fato, o capitão do exército resolveu ir junto nesse voo. O voo foi curto, apenas 6 minutos. O suficiente para a tripulação visualizar um avião para transporte de tropas, despejando uma nova leva de soldados no lado guianense. Voando para lá e para cá, só no lado brasileiro, os militares fotografavam tudo, e o capitão calculou pelo número de barracas, uns 600 homens, até aquele momento. Foi então que o avião de transporte de tropas decolou da pista improvisada e começou a perseguir o avião em que estavam os observadores. Eles então viram na porta lateral do avião um soldado com um fuzil na mão. Foi então que o piloto civil brasileiro começou a voar em zigue-zague a baixa altitude, em direção ao Uiramutã, para tentar escapar da perseguição, o que conseguiram com êxito. Após o pouso, havia muita gente na pista. As pessoas, que estavam muito agitadas, contaram que aquele avião tinha girado 2 vezes sobre a cidade, e logo em seguida, foi em direção da Guiana. Imediatamente, o oficial comunicou a situação ao comando do exército em Brasília, e o comando das Forças Armadas imediatamente dá início a uma gigantesca operação de resposta. A operação deveria aparentar ser apenas um exercício de treinamento militar para evitar um possível incidente diplomático e o pânico na população. Uma emissora de televisão, inclusive, foi convidada a acompanhar o suposto treinamento militar, que tinha o nome de Operação Surumu, e que tinha o objetivo de evitar uma invasão militar de um país vizinho fictício, de nome Cratenia. Uma companhia de batedores paraquedistas é lançada em sigilo na região, com a missão de demarcar o melhor local para o lançamento da brigada paraquedista. Foi então que as aeronaves de transporte de tropas, C-130 Hércules e C-115 Buffalo, escoltados por aviões de caça, F-5 e Mirage 3, da Força Aérea Brasileira, lançam na região de Uiramutã 850 paraquedistas que, ao chegar no solo, procuram as melhores posições para cavar as suas trincheiras e, imediatamente, montam taticamente as suas metralhadoras e peças de artilharia nos locais mais elevados. Nesse momento, havia 600 militares americanos e britânicos, frente a frente, contra 850 paraquedistas do Exército Brasileiro, separados, é claro, apenas pelo rio Mau. Ao mesmo tempo, tropas especiais operavam em sigilo, com a missão de coletar informações sobre o inimigo. Aviões de caça AMX e Tucanos realizaram patrulhamento aéreo na região, prontos para lançar ataques ao solo, em apoio aos paraquedistas. Enquanto isso, a Força Aérea Brasileira deslocava para a região o maior número possível de militares das brigadas de infantaria de selva da região amazônica. Tanto que o aeroporto pequeno da cidade de Uiramutã não suportou comportar o grande número de aeronaves que chegavam constantemente trazendo soldados para a região. Em pouco tempo, já havia 5.000 soldados brasileiros na região, com o apoio de veículos blindados da cavalaria.
Ao mesmo tempo, a Força Aérea fez uma zona de exclusão aérea na região, utilizando os seus aviões de caça, proibindo os voos civis, sob risco de abate aéreo. Diante disso tudo, o presidente Itamar Franco não quis homologar a reserva indígena. Isso aconteceu apenas anos mais tarde, no governo Lula. Após tamanha demonstração de força, os americanos perceberam que uma tentativa de tomada daquele território seria um desastre, que causaria a morte de muitos soldados americanos, e que poderia iniciar uma nova guerra do Vietnã na região. Um país chamado Cratênia. Os caças da Força Aérea Brasileira cruzam no céu da Amazônia. Os tanques do Exército entram em posição de combate. 5.000 soldados se preparam para a batalha. O clima esquentou depois que a Cratênia ameaçou invadir o Brasil. A Cratênia é um país imaginário criado ao norte de Roraima só para simular uma guerra. Primeiro chega uma tropa que se espalha ao longo da fronteira imaginária para impedir o avanço do exército inimigo. A troca de tiros. Tudo de festim. A Companhia de Aviação do Exército manda helicópteros cheios de soldados para invadir o território ocupado. Os soldados brasileiros desceram no meio de duas tropas inimigas, uma que está mais atrás na retaguarda e a outra que está na linha de frente, perto da fronteira. O objetivo é impedir a comunicação entre elas. É mais ou menos o que fizeram os aliados na Guerra do Golfo Pérsico, obrigando as tropas de Saddam Hussein a se entregar por falta de comida. Os helicópteros dão apoio aos soldados brasileiros que avançam contra o inimigo e conseguem forçar a rendição. A arma mais poderosa da FAB decolou do aeroporto de Boa Vista para ajudar na batalha final da guerra simulada. Foi o primeiro teste do AMX fabricado pela Embraer. O caça supersônico não precisou parar nem quando faltou combustível. O reabastecimento foi feito em pleno voo por um avião Hércules C-130. A 950 km por hora, os caças AMX fizeram uma varredura no país inimigo para que os paraquedistas do Exército pudessem saltar com segurança. São 850 paraquedistas. Eles estão armados e vão pousar nessa área que seria território inimigo, território da Cratênia, o país imaginário. O objetivo dessa operação é atacar por trás as tropas inimigas que estão mais na frente, na linha de fronteira. A guerra que o Brasil venceu foi só de mentirinha, mas o treinamento serviu para orientar as Forças Armadas no plano de expansão militar na Amazônia. O Exército anunciou a transferência de vários quartéis do Sul para a região norte do Brasil. A vigilância aérea vai ser reforçada com a compra de radares e helicópteros que vão ficar sediados em Manaus. O objetivo é reforçar a segurança em toda a fronteira da região amazônica. Na sua opinião, a Operação Surumu foi apenas um exercício militar ou foi uma grande operação velada de defesa da Amazônia, pronta para destruir um invasor real? Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Obrigado por assistir.